Eu não sei, cada vez que eu leio sobre a história da nossa cidade eu fico mais confusa. Tá, nem sempre tão confusa, porque normalmente acaba sendo as minhas dúvidas, mas como é que um livro de história diz? Não estou desmerecendo a pessoa, mas aqui está dizendo que Cristóvão Pereira de Abreu, ele foi o desbravador, tá, e o fundador do Rio Grande do Sul, tipo, foi nomeado coronel de ordenança em 1766. Mas como que ele foi o fundador da nossa cidade, se a gente, tipo, sabe que não foi ele? Não sei por que diz isso. Na realidade, a gente pode ter aí duas interpretações. Tá? Aqui tá dizendo que ele é o cara. Ele é o cara. É que o autor desse livro venerava o Cristóvão Pereira de Abreu. Tá? Da mesma forma como tu falou, não desmereço o trabalho do Cristóvão Pereira de Abreu. Tá? Só que aí nós temos duas interpretações. Tá? Bom, quem é que fundou o Rio Grande? Quem realmente fundou o Rio Grande? Tá? Bom, a gente pode pensar da seguinte forma. Quem constrói a nossa casa é o dono da nossa casa? Não, porque o pedreiro que construiu a minha casa não tinha nada a ver. Ele foi uma pessoa que, tipo, a gente contratou para fazer. Sim, ele foi pago para construir mas... a tua casa. Bom, o Cristóvão Pereira de Abreu, ele foi mandado para Rio Grande, para a região onde hoje é Rio Grande, pelo Gomes Freire de Andrade, tá? A mando do rei de Portugal, porque Rio Grande era um ponto estratégico, tá? Até por questões de logística para as embarcações que faziam o trajeto de Laguna até a Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento é um pouquinho depois de Montevidéu, ali entrando pelo Rio da Prata, né? E tu imagina assim, ó, por que Rio Grande era estratégico? Imagina assim, ó, de Laguna até Uruguai não tem aonde tu parar barco. Tá? E em casos de temporais, por exemplo, como hoje, tá, com esse vento todo forte aí, esses barcos não tinham onde se abrigar, porque é a maior costa retilínea do mundo, sem reentrâncias, não tem baías, não tem nada. Né? Então, e a pegadinha do Guinness Book, que ele colocou errado colocou lá. tudo errado. Tá? O Guinness Book ali fez uma burrada sem tamanho. Pronto. Então o que acontece assim? Ó, quando os portugueses, que na realidade essa região aqui já era conhecida e já tinha o nome de Rio Grande desde o início do século XVI. Eu já vi mapas de 1502, 1503, se eu não me engano, em que aparecia Rio Grande, tá? Com o nome Rio Grande, mapas espanhóis. Infelizmente eu perdi o site onde tinha esses mapas e não consegui salvar os mapas para poder botar lá no Fatos e Coisas. Mas existem os mapas estão em sites espanhóis, de museus espanhóis, e que mostra ali, 1502, 1503, Rio Grande. Bom, isso aí foi para entrar no contexto do porquê Portugal esticar os olhos para cá. Além de já estar havendo assim, ó, uma série de guerras guerras entre aspas, né, entre Portugal e Espanha, lá na Europa, para cada um querendo botar a linha de Tordesilhas para um lado e para o outro, e também o fato da Holanda e da França não estarem aceitando o Tratado de Tordesilhas, porque eles dizem assim, ó, por que o mundo pertence só a Portugal e a Espanha? Eu também tenho navios, então eu também tenho direito. Tá? E nesse mesmo tempo, o Brasil estava sendo
até mesmo de alguma forma sendo colonizado pelos holandeses e pelos franceses, né? Por exemplo, os holandeses construíram Recife, tá? Eles construíram até a cidade bem parecida com Veneza, tá? Se tu olhar Recife, Recife é quase que uma cópia de Veneza, tá? É uma cidade muito bem construída, tá? Por um holandês. E a região do Rio de Janeiro estava sendo explorada pelos franceses, tá? Então o Portugal acho que disse, não, para aí, só um pouquinho. A gente precisa colonizar essas terras. Vão mandar os portugueses para lá. Aí eles fizeram as capitanias hereditárias, tá? E aí deram aquilo de presente para fidalgos portugueses. Só que na realidade, capitanias hereditárias não funcionou. Tudo isso aí eu estou fazendo levantamento histórico para chegar a Rio Grande, tá? E aí uma das primeiras assim, ó, das cidades mais ao sul, tá? Foi São Vicente, em São Paulo. E se a gente for levar em conceito de cidade, teve uma que era chamada de Porto dos Patos, que ficava em Florianópolis, tá? Onde hoje é Florianópolis, né? Na ilha de Florianópolis. E aos poucos os portugueses começaram a esticar os olhos aqui para o sul. E quando eles viram que existia um rio e que as embarcações deles poderiam adentrar esse rio e se abrigar de temporais, eles começaram a pensar assim, não, para aí, vamos ver se a gente acha isso aí em cartas náuticas, né? E naquela época existia muito assim, ó, de certa forma uma corrupção, né? Porque eles chegavam lá e ofereciam para um navegador espanhol, olha, nós vamos te dar, sei eu, a moeda de Portugal na época era o cruzado. Eles diziam assim, ó, seu, vou te dar 1000 cruzados para tu me conseguir um mapa. Tá? 1000 cruzados na época era muito dinheiro. Tá? Para ter uma ideia, uma caravela custava 25 mil cruzados. Tá? Então eles pegavam e ofereciam. Claro, não era 1000. Tá? Sim, vamos botar fixo. Eles ofereciam um dinheiro bom pro cara e o cara trazia um mapa feito por um espanhol. Né? E isso acontecia também do mesmo lado, da Espanha, que também espionavam os portugueses, era aquela troca de espionagem entre eles. Sem falar que teve um período da história em que Portugal e Espanha se tornaram um país só, porque naquela época, para ter uma ideia, a própria família imperial brasileira tinha pessoas da Áustria, tinha pessoas da Espanha, no caso, sim, parentes, né? Na Áustria, na Espanha, na Inglaterra, a própria dinastia dos Windsors em Londres é originária de Portugal. Então era uma série de tratados que eles faziam ali. Eu te ofereço a minha filha em troca de tal coisa, que no final deu um... Sim, eram os contratos de segurança que eles tinham, né? Sim, e no final aconteceu que chegou um momento em que o herdeiro do trono de Portugal era o mesmo herdeiro do trono da Espanha. Tá? Óbvio que isso aí não ia dar certo, de jeito nenhum. Tá? Não, os dois queriam exatamente a mesma coisa, mas no sentido literal da palavra. Sim, e aí se começa todas os conflitos lá na Europa, e isso tudo vai refletir no Brasil. Bom, agora vamos entrar na questão de Rio Grande mesmo, né? O que aconteceu? Quando Portugal descobriu esse local para poder
botar os navios para a tripulação descansar, Sim, tinha água potável também aqui, para né? renovar a água, para renovar a comida, porque também, se hoje nós temos peixes, ainda temos um certo número de peixes, né? Principalmente a tainha, imagina isso aí lá em 1700. Tá? Então, tinha comida, tinha água, tinha um local seguro para encostar as caravelas, tinha uma série de coisas que interessava Portugal. A gente acha estranho agora porque a gente deve pensar que naquela época o calado nem era suficiente, mas as embarcações nem eram tão gigantes. Se a gente fosse pensar na nossa marinha hoje, né? Não. Aquelas caravelas que a gente vê em filmes, aquilo ali eram coisas raríssimas. Deviam ser caríssimas. Eram raríssimas e não eram utilizadas para esse tipo de Se nem mandar para uma viagem. expedição, tu não sabe nem se vão voltar com Sim, os e troços muitas desse vezes não tamanho. voltavam. Eu acho que sim. Muitas vezes não voltavam. Então quer dizer assim, ó, tu pega, quando tu encontra um local desse que não está colonizado, tá? A primeira coisa que tu vai fazer, empurra o Tratado de Tordesilhas um pouquinho mais para lá, vai ficar no meridiano tal, que aí passa por aqui e aí a gente diz que aqui é território português. Porque eles fizeram isso aí, mas meio que sem permissão, eles só foram fazer. Não, eles fizeram isso aí várias vezes, tá? Principalmente na época das bandeiras, né? Com os bandeirantes. Então, quer dizer assim, ó, era um jogo de poder ali, e de intrigas e de mentiras, assim, fantástico, né? Bom, e aí, quando Portugal resolveu pegar essa porção de terra aqui, eles fizeram o quê? Manda o Cristóvão Pereira de Abreu. Porque o Cristóvão Pereira de Abreu já era um cara que conhecia esse terreno. Tá? Sim, né? Ele era tropeiro. Sim, ele era tropeiro e aí ele trazia o gado do Uruguai até São Paulo, tá? Por terra. E ele passava por aqui. Então ele já conhecia isso aqui. Tá? Então, vamos mandar. Ele era um tropeiro, ele não era um militar. Ele recebeu esse cargo de militar para poder fazer parte de uma empreitada que era militar. Né? Porque o Silva Paz, ele era um brigadeiro, ele era um militar. Né? Aí entra a primeira definição. Se Cristóvão Pereira de Abreu foi o fundador de Rio Grande ou não. Bom, ele foi o primeiro cara a vir para cá. Junto com ele vieram 160 homens, tá? Trouxeram também provisões, por exemplo, gado, mudas para serem plantadas aqui. Ele trouxe tudo isso. Isso aí está registrado em documentos que foram trocados entre cartas, né, que foram trocadas entre o Cristóvão Pereira de Abreu, Gomes Freire e Silva Paz também, mais um outro cara que agora não está me vindo o nome dele, porque o nome dele é estranho, é ruim de falar. Sarzeddas, né? Então ele assim, ó, ele trocou mensagens com esses caras. Isso aí tá tudo devidamente registrado. Tipo, ninguém resolve vai só de boca. Nem hoje eu trouxe ele de boca. Não, isso aí tá tudo registrado. registrado. Não é nem porque é parte da história, porque a coisa tinha um poder além deles. Só agora que a gente era sortudo, né? Cara, fomos disputados, porque a gente era... a cidade era não à toa que depois os espanhóis vieram para cá, invadiram novamente o Rio Grande. O Rio Grande ficou sob o jugo dos espanhóis por 13 anos. Sim, tava lá quietinha, ninguém tava vendo, ninguém tava querendo, mas a partir do momento que alguém descobre que isso aqui é o top das galáxias, aí começa a despertar, né? os interesses, né? E aí, bom, eu já estava lá nos espanhóis, isso aí é assunto lá para muito adiante. Mas assim, ó, mandaram o Cristóvão Pereira de Abreu. Tá? Ele foi o cara que começou a construir,
as primeiras casas. Foi ele que começou a construir o Forte Jesus Maria e José, tá? Só que o Forte Jesus Maria e José era um projeto do Silva Paz, não era do Cristóvão Pereira de Abreu. A construção das primeiras casas era um projeto... Ele não é nem militar, ele nem saberia como construir um forte, talvez só de ter visto em algum lugar. Sim, talvez ele até soubesse por ser... Justamente porque assim, ó, ele já tinha tentado... aquela rixa que existe entre Rio Grande e São José do Norte, de que São José do Norte teria sido a primeira cidade do Rio Grande, mas que não condiz, né? Porque o Cristóvão Pereira de Abreu já tinha tentado construir casas ali, então, quer dizer... Sim, mas ele não se fixou numa vila, não se configurou uma população. Não durou nem... Ele pegou assim, a estação errada, a Estação dos Ventos. As casas foram soterradas em menos de 3 meses. Sim, a quantidade era só duna, né? Sim, era só duna, não tinha nada, era só areia, Rio Grande também, então quer dizer, eram locais que eram difíceis de tu lutar contra a natureza. Até hoje né? Imagina isso aí no século XVIII, né? Então ele pegou, se fixou aqui, o Cristóvão Pereira de Abreu se fixou aqui, ele tinha um certo conhecimento de engenharia, tá? Tinha as ordens do Silva Paz, as ordens do Silva Paz eram bem claras e bem específicas, ou seja, ele saberia o que fazer e o que construir, tá? E assim foi executado. Nesse período todo, tem as cartas, né, em que o Silva Paz também se comunica com o Gomes Freire e com o rei de Portugal, que também estão devidamente registradas, de 1736 até o final de 1737, que é quando o Silva Paz vai embora. Tá? Então, se a gente for botar assim, ó, quem fundou realmente Rio Grande? Foi o Cristóvão Pereira de Abreu ou o Silva Paz? Foi o Silva Paz. Sim, eu penso que sim, né? A ordem que foi dada, aliás, desculpa, o novo pensamento que existe aí, dizendo que Rio Grande teria sido fundado no dia 27 de setembro de 1736, tá? Não é verdade. Tá? 27 de setembro de 1736 foi quando Cristóvão Pereira de Abreu veio para Rio Grande e começou a construção do que viria a ser a cidade. Tem um mestre de obra que, por exemplo, manda Vamos botar assim, ele botou vai os fazer o alicerce lá, alicerces. mas o mestre de obra é o que vai dar, que vai fazer, ele que tem a planta, ele que vai fazer, saber como é que vai executar o processo. Ele botou os alicerces, fincou a bandeira de Portugal aqui, mas quem estava por trás disso tudo, quem estava comandando o Cristóvão Pereira de Abreu, e quem tomou posse das terras para Portugal foi o Silva Paz no dia 19 de fevereiro de 1737. Então, eu acho assim, a história, é bom levantar o assunto da questão do Cristóvão Pereira de Abreu, porque a história realmente ela é um pouco injusta, porque apaga ele. Tá? Mas ele tem que estar na história porque ele é um dos pilares de hoje Rio Grande existir. Né? Então, Cristóvão Pereira de Abreu tem que ser estudado, mas não com os olhos do fundador de Rio Grande, porque o fundador de Rio Grande, de fato, é o Silva Paz. Isso aí não tem como a gente discutir isso, porque são coisas assim
totalmente diferente os propósitos que cada um deles veio fazer em Rio Grande. Desculpa. Ficar falando aí Olha o vírus, que nem dizer meneta, olha o vírus. Então quer dizer assim, isso é uma coisa que a gente não pode discutir. Tá? Não, eu entendi essa parte. Até porque, assim, como tu falou, ele era um desbravador, ele era um tropeiro, ele sabia todos os meandros, as entranças, como é que, inclusive, até como é que o próprio terreno e o clima afetavam toda essa região aqui. E até mesmo no instante que ele tentou fazer alguma coisa, fazer do norte e não deu certo, imagina Portugal chegando aqui e se deparando com uma terra, por exemplo, totalmente desconhecida. Realmente, eu acho que como tudo na vida, tem que ter alguém que dê a base, para alguém ir lá e tomar posse, dar o seu nome e efetivar a coisa. Então, por isso que eu acho assim, realmente, o Cristóvão Pereira, ele foi de suma importância, claro que foi, porque ele já conhecia isso aqui, ele que deu a base, sem base, eu acho que a gente ia penar mais ainda para conseguir as coisas, né? Claro, pensa assim, o seu rapaz, ele era, apesar de ser um excelente estrategista e também de ser um excelente engenheiro militar, né? Ele fez outros fortes Sim, fez né? outros fortes no Brasil, fez fortes no Uruguai. Né? Tem um muito bonito em Santa Catarina, que é pouco divulgado e é pouco conhecido, que foi construído por ele. Se eu não me engano, ele é aberto à visitação também, fica lá em Santa Catarina. Então, a gente tem que dar, claro, eu tenho mérito, o seu rapaz tem o mérito, mas vamos botar assim, o Cristóvão Pereira de Abreu tinha mais taco para ser um peão de obra do que o seu rapaz. Tá? Porque o Cristóvão Pereira de Abreu, por ser um tropeiro, tá? Ele já vivia algumas dificuldades e que o seu rapaz, por ser um militar, não vivia. Né? O seu rapaz... Sim, tinha cancha, né? O Cristóvão Pereira tinha cancha. O Cristóvão Pereira, ele pegava assim, nós vamos do Uruguai até São Paulo, montada, não era a cavalo. Tá? Muita gente tem a ideia do... Tipo, a gente vê nas gravouras. A gente tem a ideia do cavalo, tá? Não estou dizendo que não tem o cavalo, tá? Mas a maioria das vezes eles iam montado no lombo de jegue, de burro. Tá? Então o cavalo era mais assim, para um momento em que eles tivessem que ostentar a presença deles, né? Sim, talvez a prática militar normal, mas, por exemplo, numa terra como essa aqui, tinha esse tipo de animais de boa atração também, né? Não Sim, não entendo muito essa parte. Não, no caso do Cristóvão Pereira de Abreu não seria nem militar, seria por uma questão assim, sim, de chegar, pô, tu tá indo o tempo inteiro montado ali no lombo de burro, né? Mas tu tá chegando perto de uma cidade, tu já monta no cavalo, tá? Já bota uma roupa mais bonitinha, tá? Porque tu não vai chegar, por exemplo, tem uma gravura... A gente faz isso hoje. Sim, chega num lugar legalzinho, né? Aquela gravura que tem do Cristóvão Pereira de Abreu, que ele tá com um casaco azul e amarelo e todo com barba feitinha, não sei o quê, isso não era a realidade. Tá? Isso aí acontecia, no caso dessa imagem do Cristóvão Pereira de Abreu, se é que é a imagem dele, né? Seria assim, uma coisa que ele se vestiu para ser feito aquele quadro. Tá? No dia a dia era uma imundície. Tá? Tu imagina, tu tá tipo o quadro da Independência ou Morte. Sim, tudo aquilo, o quadro da Independência ou Morte, que eu tive o prazer de ver aquele quadro ao vivo, e como eu estava acostumado sempre a ver no livro, eu achava que aquele quadro era pequeno, e aquele quadro é imenso, é enorme,
aquele quadro é todo uma mentira. Todo mundo quer sair bonitinho na foto. Mas aquele quadro ali é uma cópia descarada de um outro quadro que foi pintado na Europa. Mas quem é que quer saber que no momento que o Dom Pedro gritou, se é que ele gritou independência ou morte, ele estava de cuecão, de cerola, né? Com diarreia, montado num jegue. Ninguém quer saber isso. Tá? Então Cara, não é nem levar fé nele, eu acho. Então é muito mais bonito eu estar lá com o meu uniforme militar, montado num cavalo branco, com a espada em riste gritando independência ou morte. Tá? A mesma coisa se fazia nas embarcações na tropeiragem, né? Quando o Silva Paz desembarcou em Rio Grande, no dia 19 de fevereiro, ele estava com o seu uniforme de gala. Então ele estava também, as imagens que aparecem dele, tem alguns desenhos dele desembarcando em Rio Grande, que é todo cheio de frufru na farda. Aquela farda ele só usa em questões como essa, que ele chegou em Rio Grande para tomar posse das terras para Portugal, então ele tinha que estar na beca. Sim, mas os militares eles têm vários tipos de uniforme para determinados tipos de evento, não acho, não é? Eu não sei se naquela época tinha, tá? Até acredito que tivesse, tá? Mas é que a questão assim, é que dentro de uma embarcação... Acho que faz sentido, né? Quem vai estar com roupa de festa varrendo a casa, por exemplo? Dentro de uma embarcação, a embarcação é uma das coisas mais sujas que tinha na época, e então tu não vai estar usando um uniforme militar ali dentro, tu vai estar usando a tua pior roupa, porque tu vai estar fedido, tu vai estar sem tomar banho, tu vai estar numa caravela que não tem banheiro, tá? Então é uma coisa assim, tudo fedia. Então, para quê? Tá lá com um uniforme, por exemplo, um uniforme que a gente conhece muito é o uniforme dos marinheiros britânicos ou então dos marinheiros franceses, né? Que é o uniforme todo azul marinho, com a gola, aquela gola para jogadinha assim para trás das costas, com um risquinho branquinho, e o cap sem aba, com um pompom aqui em cima. Eles não usavam isso aí em serviço. Isso aí era só quando estavam chegando no porto. Tá? E tem um detalhe, tu sabe por que daquele pompom em cima? E que hoje em dia nas toquinhas que as crianças usam tem aquele pompom em cima, e a gente bota sem nem saber para que serve aquele pompom. Sério, não faço ideia. Pra pegar? Tipo... Não. Na realidade aquilo era para proteger a cabeça. Porque quando eles andavam por dentro da caravela, vira e mexe eles batiam com a cabeça no madeirame. Então eles criaram aquele pompom tipo para botar que aí batia no pompom. Um amortecedor. Era um amortecedor. Né? Mas aí vamos retornar de novo. Fugiu do assunto. Mas que não tem como a gente. Não, a gente sempre porque são várias coisas que vão que misturadas. Compõe a história que a gente conhece. Que se a gente pegar elas assim, pincelar elas independentemente, a gente não consegue chegar no porquê do Cristóvão Pereira de Abreu ou porquê do Silva Paz. A gente tem que pegar várias coisas, né? Então, ele era um tropeiro, bem conhecido, tá? E também conhecia bem esse local. Em contrapartida, ele também não era boa bisca. Tá? Tem esse outro lado do Cristóvão Pereira de Abreu, que nesse livro é omitido, esse outro lado do Cristóvão Pereira de Abreu. Ai, que horror. Mas ele aqui em Rio Grande, ele sofreu um processo, por exemplo, de
apropriação indébita de Meu terras. Deus do céu. Em São José do Norte, né, ele tinha ganho um terreno em São José do Norte, e depois ele simplesmente pegou e cercou uma outra parte de um terreno. Aí ele respondeu um processo. Ele não foi preso, mas teve que devolver as terras que ele havia cercado, né, que não pertenciam a ele. Tipo, não é de ninguém, se aumentar um pouquinho ninguém vai ver. Ele tentou dar um migué ali, né, tentou se utilizar da lei de Gerson ali, tomar uma vantagem ali, mas não conseguiu. Ele também cobrava pedágios nas trilhas por onde ele passava. Ele tinha postos, né, onde o tropeiro que ia passar por ali tinha que pagar para poder passar, ou se não tivesse dinheiro, podia deixar o número de cabeças de gado, que era o equivalente ao que ele cobrava. Então, tipo, pouca sombra, pobrezinho. Ele não era, ele tinha posses, né? Não. Ele era uma pessoa. Ele não ia chegar aos ouvidos do Se Gomes fosse qualquer coisa. assim, não, vocês sabem de algum tropeiro aí que possa me ajudar? Eu já ouvi falar no toque. Não. Passa lá no posto tal que você vai ficar sabendo. Não, ele já era conhecido, né? E, olha, na questão dos impostos, eu até acredito que, pelo menos em um, ele teria o direito, que foi o que ligava o Paraná com São Paulo, que ele descobriu uma rota mais rápida, só que era mais difícil, que era por cima da serra, e que hoje ainda é utilizada pelos carros. Então foi descoberto por ele. Gente, foi ele que começou com essa coisa desgraçada dos pedágios, se funcionasse, né? Ali Quando funciona, tudo bem. Não foi ele que criou, né? Mas ele teve a ideia, né? Esse pedágio aí em particular, eu acho que ele merecia, porque foi uma rota que ele desbravou, que foi ele que arriscou a vida dele, e era uma rota mais rápida para chegar, né? Então eu acho que esse aí até eu daria um desconto dele ter o direito de fazer essas coisas. Quanto ao Silva Paz, eu nunca li nada que desabonasse o caráter dele. Muito pelo contrário. E inclusive a questão do nome, do forte, as ligações familiares dele, tudo era assim, era muito positivo pro lado dele. Eu botaria ali como a única coisa negativa do caráter dele, que ele era um cara que era um estrategista de fortes, que sabia que os fortes dele iam matar pessoas, né? Mas, se tu quer proteger um local, se tu quer dominar um local, tu precisa fazer isso. Particularmente, eu não sei de nenhuma história dele tendo puxado um gatilho ou dele tendo disparado um canhão. Não conheço nenhuma história, nunca li. No entanto, ele era um militar. Sim, ele fazia o que tinha que ser feito. Ele era um militar. Então, mas assim, em termos de caráter, se a gente for botar na balança, claro que o Silva Paz iria ganhar com larga folga do Cristóvão Pereira de Abreu. Mas a gente acho que até assim, essas questões do caráter do Silva Paz, do Cristóvão Pereira de Abreu, não tiveram peso na fundação de Rio Grande. Tá? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existem duas datas. Tá? Isso aqui é o principal. A data do dia 27 de setembro de 1736 e a data do dia 19 de fevereiro de 1737. Tá? Uma é a data
em que os europeus chegam à região do Rio Grande. E a outra é a data em que os europeus, no caso os portugueses, né, tomam conta definitivamente do território do Rio Grande. Qual é a mais importante? Eu não diria que nenhuma nem outra, as duas são importantes. Mas a que dá o início à povoação do Rio Grande é o dia 19 de fevereiro de 1737. Tá, então, pra gente mais ou menos terminar aqui, para não me embaralhar demais, começar a falar demais também, eu preciso estudar isso na minha cabeça, concatenar tudo isso. Então, por exemplo, assim, ó, são duas pessoas que foram extremamente importantes, mas em dois nichos da história da nossa cidade. No caso, Cristóvão Pereira, vamos botar na questão geográfica, e Silva Paz na questão histórica, que foi a fundação. Tipo, cada um tem a sua importância, um mais elevado que o outro, mas em nichos diferentes, talvez. Eu posso partir deste pensamento para eu me situar na nossa história? Sim. Estudar o Silva Paz e esquecer o Cristóvão Pereira de Abreu. Tá? Isso aí é o lado positivo de, por exemplo, assim, porque tu aprende na faculdade a história dos dois, mas quando chega na sala de aula, tu não pode passar a história dos dois. Então deveria haver uma reformulação no currículo escolar, tá? Porque com essa renovação a gente poderia incluir o Cristóvão Pereira de Abreu, tá, junto com o Silva Paz, porque os dois têm a sua relevância. Tá? Então, assim, enquanto a gente não pode fazer isso dentro de uma sala de aula, é bom que a gente tenha essas literaturas que dão uma visão alternativa. Sim, mas forçam a gente a pensar, né? Sim, que aí a gente consegue ter duas visões. E aí é aquela coisa assim que parte da própria pessoa que se interessa pelo conhecimento da história, dele definir o seu a sua própria visão, tá, de determinadas coisas. Como, por exemplo, assim, quando eu olhei para os leões do túmulo lá do Bento Gonçalves, eu tive uma visão, uma interpretação daqueles leões. E depois, um historiador, no trabalho dele, botou exatamente a mesma visão que eu tive. Só que eu tive uma visão, eu não sabia a história daquilo ali. Tá? E um historiador confirmou a minha interpretação daquilo ali. Tá? A mesma coisa acontece se na escola eu botar o Cristóvão Pereira de Abreu junto com o Silva Paz, as crianças vão poder, ou os adolescentes, vão poder criar a sua própria visão da história. Tá? Alguns vão tomar partido do Cristóvão Pereira de Abreu, outros vão tomar partido do Silva Paz. Isso é natural. Eu concordo com isso aí, mas, por exemplo, eu acho que o que tem que acabar é justamente assim, ó. Os achismos, a história contada através de achismos ou de meias verdades, porque existem documentos. Então, tudo bem que tu cria os teus ídolos, mas com bases sólidas, porque a história, ela é documento, não é uma coisa assim que, eu acho que foi criada assim, porque essa nossa discussão aqui também, por exemplo, tu tá me contando coisas que a história atesta com documentos. Sim. Não é uma coisa porque tu tomou partido de A ou de B. Não, isso aí tudo é documentado. Por exemplo, lá no grupo Fatos e Coisas tem as cartas que foram trocadas entre o Silva Paz e o Gomes Freire e o rei de Portugal, e as cartas
que foram trocados, eita, que foram trocados pelo Cristóvão Pereira de Abreu, com Gomes Freire e Silva Paz, estão na Biblioteca Rio-Grandense. Tinha, tá ali, no centro. Sim, Acessível. E aí eu digo assim, ó, quantas pessoas passam pela biblioteca e imaginam que lá tá as cartas do Cristóvão Pereira de Abreu? E no Fatos e Coisas de Antônio tem um chamamento pessoal para ir para lá, Sim, né? sim. Convenhamos. Então quer dizer assim, ó, basta, tá? Não sai de graça, óbvio, né? Basta Eu ir concordo na... que tem que se manter, né? Sim, basta ir na biblioteca, tá? Como Aí falou tem que falar lá com as pessoas que são responsáveis, ver se pode ter acesso a esses documentos, porque afinal de contas são documentos com mais de 200 anos, Sim. né? Eu sei que, por exemplo, assim, ó, fotos com um flash não pode ser batida, tá? Tu não pode tocar com a tua mão, tu tem que usar luvas. O ideal é que use máscara também, por uma questão Própria umidade também não, da nossa respiração. Das bactérias que possuem ali, porque são documentos muito antigos, né? E tu, com todos esses cuidados, tu chega ali, tu vai ter acesso a cartas escritas pelo Cristóvão Pereira de Abreu. Ai, não, tomara que assim, que um monte de gente veja o nosso vídeo. Cara, e que crie muitos grupos de estudo, porque, poxa vida, eu tô com um material, assim, gigante na minha cabeça agora para eu poder pensar. Sim, aqui, ó, só para ter uma ideia, a Biblioteca Rio-Grandense é a que tem o maior acervo de livros sobre a Guerra do Paraguai. Caramba. E quanta gente sabe disso? Tipo, a maioria, tipo eu. São uma história coisas, para um monte de história. são muitas coisas que tem ali naquela biblioteca que são tesouros inestimáveis. Eu colocaria a nossa biblioteca num ponto assim, ó, de patrimônio histórico de Rio Grande. Eu acho que ela deveria receber esse título. Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul, porque ela não conta só a história de Rio Grande, ela conta a história do Rio Grande do Sul. E acho que deveria ser olhado com um pouquinho mais de atenção para a biblioteca. Mas já que eu falei na biblioteca, já que a gente debateu bastante sobre o caso Cristóvão Pereira de Abreu e Silva Paz, tá? Agora eu faço um chamado a vocês. E isso só me ocorreu agora, não foi programado. Associem-se à Biblioteca Rio-Grandense. Vocês vão ter muita coisa para se divertir. Jornais, assim, ó, desde o primeiro jornal de Rio Grande, fotografias, documentos, livros, tá? Que vocês não fazem nem ideia que existem ali naquela biblioteca. Então, assim, ó, já que eu falei na biblioteca, vamos lá, se associem, procura o Marcos, é baratinho, tá? 20 pila por mês. E só isso, 20 pila por mês. Pelo amor de Deus. Tá? 20 pila por mês, vocês vão ter direito a um acesso a um acervo gigantesco. a um tesouro, tá? Uma verdadeira caçada ao tesouro. Vamos lá, procure o Marcos, tá? E digam que foi o Ronaldo do Fatos e Coisas que mandou lá, que vocês vão ver o que vocês vão ter de acesso a documentos, livros, fotos, jornais, tudo isso que eu já falei para vocês. Não é o conhecimento da história, não é feito só da leitura de livros como este aqui, tá? É feito também do fruto de muita pesquisa, tá? E para quem gosta, a biblioteca é um prato cheio. Apareçam lá, tá? Tchauzinho, até o próximo vídeo, tá?